bom dia, pessoal! Bom dia, graciosos E e graciosas! graciosas. Gente, já vai os meus parabéns aqui a todas as mulheres, tá? Hoje é Dia Internacional da Mulher, então fica meus parabéns aqui a todas vocês que são guerreiras, que lutam todos os dias matam um leão, né? É isso aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E antes de nós começarmos, já vou pedindo para você que está recebendo desse maná, recebendo dessa palavra, que você possa curtir, possa comentar. Ativa o sininho aí no YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, ativa o sininho em qualquer um dos canais que você estiver assistindo, para que você possa receber todos os dias notificação dos novos vídeos que vão estar disponíveis para você. E melhor, compartilhe com quem você se importa, com quem você ama, com alguém que você acha que mereça mereça receber uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de motivação que vem direto do reino. Então, antes de começarmos, já faço esse convite para vocês. E que essa palavra de hoje, não somente de hoje, mas todas que vocês virão, venham entrar de encontro com o seu coração. Amém? Vamos lá. Escolha servir. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa passagem está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Lucas 1:38, o versículo começa contando sobre a história do nascimento de Jesus, e aqui a aparição do anjo para Maria, no qual a Maria responde prontamente. Gente, então vamos lá. Ao longo de toda a Bíblia, somos impactados com as histórias de fé e coragem de várias mulheres que se destacaram e deixaram um legado às gerações, desde as mais humildes, como Ruth, que em meio à dor de perder seu marido foi fiel à sua sogra, que também passava pelo luto, e até as mais nobres, como Esther, que sendo coroada rainha, foi um grande exemplo de fidelidade ao Senhor. Também temos Débora, que em meio a uma sociedade comumente liderada por homens, exerceu influência como juiz ao defender o povo hebreu contra os cananeus. Não sei se você vai ver várias mulheres se disponibilizando a servir o reino. Então, não somente isso, né, mas aceitando o chamado que Deus deu para cada uma delas. E você tem um chamado, você tem um propósito de vida, creia nisso. Cada um de nós que estamos nessa terra, fomos enviados por Deus com um propósito de vida. Você carrega um propósito, então creia nisso. Todo propósito está conectado com a sua identidade. Então essas mulheres, elas entenderam quem elas eram, e aí por entender quem elas eram, elas se desenvolveram, e depois que se desenvolveram, elas cumpriram o seu chamado. Então você, para descobrir o seu propósito, precisa descobrir sua identidade. Identidade de filho, amado do Deus vivo. Isso mesmo. Contudo, existia uma mulher que demonstrou coragem e uma fidelidade a Deus tão grande que se tornou fundamental para a história da humanidade, ao aceitar a missão de ser a mãe do nosso Salvador. Quem seria ela? E essa que aceitou esse lindo chamado, esse propósito de Deus na vida dela foi Maria, né? A mãe de Jesus, nosso Salvador. Existe uma história, não sei se você já ouviu falar, mas teologicamente, de que Maria, o desejo dela era que pelo menos ela pudesse ser como se fosse a cuidadora, a babá, na época do Filho de Deus. Ela sabia que em um certo momento viria o Filho de Deus. Sério? Uma curiosidade aí para vocês. Então era um desejo dela, segundo alguns teólogos, que a vontade dela era só de servir, ser só a babá. Olha o coração que ela tinha, né? E Deus o abençoou de ser a mãe, né? Legal. Maria foi um exemplo de humildade que deve nos inspirar, pois mesmo sendo a mãe de Cristo, em nenhuma passagem das Escrituras havemos fazer disso
algo para beneficiar-se ou vangloriar-se. Pelo contrário, esteve ao lado dele até a morte de cruz. Gente, eu acho lindo isso e é uma fonte de inspiração, sim. Maria, mãe de Jesus, ela é uma fonte de inspiração porque ela era mãe de Jesus, né? Então, assim, ela poderia ter os motivos de se vangloriar, beneficiar, com certeza, mas em nenhum momento ela fez disso ser mãe de Jesus para poder se beneficiar ou se vangloriar. Pelo contrário, ela continuou se tornando humilde e, como se diz, generosa. Generosa. Uma das passagens que mais me deixa impactado frente a Maria é no primeiro milagre de Jesus. Quando acaba o vinho daquele casamento, ela chama Jesus porque ela sabia que tinha um simbolismo. Acabar o alimento ou a bebida num casamento significava que não haveria prosperidade sobre aquele lar. E aí ela chama Jesus, não chama para algo para ela chama algo para o outro. E ela convida Jesus a ir lá e resolver. Quando Jesus transforma água em vinho, a pedido da tua mãe, a pedido de Maria. Então ela não pensou nela. E você vai ver em toda a passagem, em todos os evangelhos, no momento ela pensando nela, mas pensando no outro. No caso aqui, ela pensando no casal que estava casando naquele dia. Trazer à memória a vida de Maria hoje, no Dia Internacional da Mulher, é fundamental para nos ensinar que, para fazer diferença, não é necessário ocupar altos cargos no governo ou liderar uma tropa em uma guerra. Todas as mulheres são fundamentais para o mundo, principalmente aquelas que estão longe dos holofotes, muitas vezes renunciando sonhos e projetos pessoais em favor do sagrado ministério da maternidade. Olha que lindo, gente. E você, se você é uma delas que está aí fora dos holofotes, meus parabéns para você, viu? Como mulher, eu sei como é criar filhos, eu sei qual que é a batalha, né? Porque às vezes é uma batalha você criar filhos, você educar filhos para Deus é uma batalha às vezes. Então fica aqui meus parabéns para você. E você é uma guerreira, você é importante, você é especial para Deus. Tenha isso na sua mente. Você é muito querida e muito especial para Deus. Parabéns, porque o que seria de nós se não fossem as mães? O que seria do homem se não fosse uma mãe que o criou, uma mãe que o teve à luz? Então, parabéns mesmo. E muitas vezes você não sabe, mas o que você tem dentro de você tá aí porque Deus quer que você use, impacte essa geração. Então, mulher guerreira, mulher amada, graciosa, você possa de fato ter consciência que as suas escolhas, elas podem salvar vidas. Verdade, verdade, isso mesmo. E eu já ouvi muitas mulheres dizendo que não se sentia tendo um propósito de vida, não sentia tendo algum chamado na vida, às vezes sentia que elas só simplesmente nasceram e pronto. Não, você não nasceu e pronto. Quando Deus te formou, ele já pensava em um propósito para sua vida. Ele já tinha um propósito em mente antes mesmo, às vezes, de te formar. Deus, ele já tinha um propósito na sua vida. Então, creia nisso. Você é amada, você é guerreira, Deus te ama, Deus quer ter intimidade com você. Se você ainda não conhece Deus, eu te convido para conhecer esse cara maravilhoso, que é o nosso Deus. Ele é grandioso, ele é cheio de amor. Cara, eu não tenho palavras para dizer o quanto Deus é bom. E ele é grandioso. Eu falo isso porque a gente já tem uma certa intimidade, então vale a pena ter essa certa intimidade, esse conhecimento, esse carregar esse amor que Deus tem por cada um de nós, né? Então, a partir da intimidade que você tem com ele, você vai conhecendo esse grande amor que ele tem. Deus, ele não é um Deus que castiga, não, gente. Deus é um Deus de amor, tá? Se alguma das vezes você aconteceu algo na sua vida e você pensou que era Deus te castigando, não pense nisso,
tá? Olha que interessante. Ontem, enquanto eu estava no atendimento, Deus me deu a oportunidade de compartilhar isso com uma cliente. Ela olhou para mim e falou assim, não, o moço chegou e nós estávamos entregando era o mesmo nome, né, cliente, e estávamos entregando um relógio para ele, era um relógio que não era dele, mas por ser o mesmo nome, né, só foi pego, ele não estava com protocolo. E aí ele comentou, não é meu, eu nunca vou, não, jamais faria isso. E ela compartilhou, falou assim, é bom não fazer, porque Deus pesa a mão. Aí eu, será que eu falo ou não falo? Aí eu fui lá e falei o que a Nath acabou de falar, que Deus não pesa a mão, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que te ama, Deus é um Deus que se importa com você, mas existe o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ele deu para nós. E está lá em Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então talvez o que você tem vivido, talvez o que você está vivendo, são colheitas de escolhas ruins, de escolhas erradas no passado. Mas uma escolha certa anula todas as outras erradas. Viva o hoje, viva a intimidade com Deus hoje. Comece hoje, você pode fazer isso. E escolha servir, te convida a escolher servir a Deus, escolher servir ao que Deus tem te chamado. Então, seja assim, viva o amor de Deus, não caia nas mentiras de Satanás, de que você não pode, de que você é incapaz, porque a palavra de Deus diz que para o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, isso mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, creia nessa palavra, você pode naquele que te fortalece. Quando Paulo fala isso, Lopes, tudo posso naquele que me fortalece, alguns versículos anteriores, ele diz assim, mesmo na pobreza ou na riqueza, na abundância ou na falta, ou seja, independentemente aonde eu estiver, seja no momento bom ou ruim, tudo posso naquele que me fortalece. Você tá entendendo? E aí, completando o que eu tava compartilhando da moça, aí ela falou assim, uau, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei, isso mesmo, Deus é bom, Ele te ama. E como que Ele vai vir e colocar uma mão de peso sobre sua vida? Pelo contrário, Ele te ama. E aí ela falou, uau, a partir de hoje então não vamos mais falar que Deus castiga ou Deus vai pesar a mão. A partir de hoje eu vou falar assim, Deus vai continuar sendo bom, mas as suas escolhas vai te dar possibilidades de colher frutos bons ou ruins, depende da sua escolha. Eu falei, nossa, que legal, massa. Isso mesmo, gente. Nós às vezes temos essa inclinação de achar que Deus castiga, porque às vezes tivemos pais que em determinados momentos nos castigaram, foram de uma forma cruel, mas entenda uma coisa, não foi porque eles quiseram, eles só passaram para você aquilo que receberam. aquilo que passaram para eles. Então, não creia nisso de que Deus é um Deus cruel ou um Deus que pune, porque Deus não é assim, gente. Muitas vezes a referência de pai que nós temos é dos nossos pais e não do nosso Deus. Então o ideal é você procurar entender mais, ter essa intimidade que a Nath falou, buscar ter essa intimidade com Deus, para que de fato você possa entender quem é Deus. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus carinhoso, Deus é um Deus que bate a porta, Ele não chega abrindo a porta do seu coração, Ele bate a porta, Ele pede licença para entrar. Então, esses são os princípios para você entender o quão é maravilhoso ser amado por Deus. Isso, independente do que você fez. Não sei qual é a sua história, não sei o que você fez que te machuca às vezes, não sei qual é a culpa que às vezes você carrega, mas entenda uma coisa, Deus já te perdoou, tá? Às vezes você acha que é difícil, né? Nossa, é tão difícil pensar que Deus já me perdoou, porque o homem em si não perdoa, né? A gente fica comparando às vezes Deus com um ser humano, mas Deus não é um ser humano, ele é um Deus cheio de amor. Então, gente,
Viva o amor de Deus. Creia nisso. Deus, ele está pronto para te acolher, ele está pronto para te consolar em momentos de aflição, em momentos que você se sente só. Ele está mais perto do que você imagina. Então creia nisso, creia no amor dele. Comece hoje um dia de intimidade com ele. Entre no seu quarto, feche a porta e ali chore para Deus se for preciso. Conte para ele, abra o seu coração. Deus, ele quer isso de você, tá? E deixa a culpa de lado porque ele já te perdoou. Até porque Isaías diz que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. enfermidades. Então Deus é um Deus, Jesus, ele fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, de fato, o que a Nath falou é verdade. Deixa a culpa de lado, deixa as coisas de lado e entenda que você tem um pai. Isso mesmo. Vamos fazer desse dia um dia de intimidade com Deus. Vamos fazer desse dia um dia onde podemos nos abrir com Deus. Eu sei que às vezes é difícil porque eu acredito que você, de uma certa forma, você já tenha se abrido para alguém já tenha te punido, já tenha te falado, como que fala? Crucificado, te julgado por algo que você se abriu. Mas creia numa coisa, Deus, ele não vai te julgar. Deus, ele não vai colocar você numa cruz porque já foi colocado alguém numa cruz por você. Jesus Cristo, ele te salvou. Então, liberte-se disso, de toda culpa, de todo pecado. Gente, vocês acham que às vezes vocês só que pecam, ou às vezes vocês acham que existem pessoas perfeitas aqui nessa terra, e não existe. O único que é perfeito já passou por essa terra, é Jesus Cristo. Então, o único perfeito já esteve aqui nessa terra, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele te convida a entrar no seu coração. Isso. Amém? Frase de hoje do livro do Rostirola, ele vai falar assim, o Júnior Rostirola vai falar: se você quer aprender a servir como Jesus, precisa aprender a servir com gratidão e com um coração generoso. É isso aí. Vamos servir com um coração alegre, um coração cheio de generosidade, porque Deus ama isso. Deus ama quem se prontifica também a levar a tua palavra, quem simplesmente aceita o chamado que ele o chamou para essa terra. Tá bom? É isso aí. Nós vamos orar pela vida de vocês. Vou estar orando pela Nath, por você, mulher, que você possa ter um dia incrível, um dia especial, cheio de amor e alegria. Amém. Papai do céu, quero, meu Pai, agradecer ao Senhor pela vida dessas mulheres maravilhosas. Quero agradecer pela vida de cada um que fez parte hoje do nosso devocional. Pai, que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais a viver o seu propósito aqui na terra. Nos ensina, Senhor Deus, a escolha de servir. Que nós possamos aprender a servir como essas mulheres que foram citadas aqui, que serviram ao povo para representar o reino dos céus. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a cada um que está aqui. Em nome de Jesus, que nós oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós fazemos votos de paz, sucesso e prosperidade na sua jornada. E gente, fiquem com Deus, tá? Pense e viva no que eu te falei agora, tá? Não somente o que eu te falei, mas o que Deus, ele nos fala todos os dias. Viva Amém. O amor dele na sua casa, no seu lar, lavando uma louça, cuidando dos seus filhos queridos. Ou trabalhando numa grande empresa, ou desenvolvendo algum projeto, ou sendo empreendedora, independentemente. Saiba que ele está mais perto do que você imagina de você, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Tenha um dia excelente, gracioso e graciosa. Tchau, Até o próximo vídeo, gracioso e graciosa. Tchau, tchau.